Aqui fica bom. Fica bom. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Ao vivo. Aqui. Tá filmando aí, Tigre, os passos preliminares? Só que a gente possa... Vai lá. Olá, boa noite, boa noite. Denise de Carvalho aqui, Alexandre Aldred, doutor Alexandre Aldred, como combinado. E obrigada a todos que estão esperando aí. Olá, muita gente já chegando, tudo bem? Boa noite de domingo, bastante gente entrando. Então, gente, nós nos propusemos a estar aqui no consultório, no domingo à noite, falando sobre termografia médica. A termografia me encantou, embora eu não saiba nada quase de termografia. E fui e comprei um aparelho de termografia sem saber nada. Mas porque eu achei demais, tá? A ideia da termografia. A termografia é um exame funcional. E ninguém melhor que o Alexandre Aldred para estar aqui para falar sobre ela. E por quê? Porque não tem ninguém que saiba mais sobre termografia. A gente estava conversando aqui minutos antes, até desculpe um pouquinho o atraso. Mas assim, apaixonante. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. É apaixonante, porque ele sabe muito, né? Vou colar aqui para aprender mais muito. ou menos. E o que é legal é que o Alexandre vai laudar os exames aqui que a gente vai fazer no Instituto Denise de Carvalho, porque, como a gente estava conversando aqui, o exame de termografia é totalmente examinador dependente. Então, depende muito da experiência de quem olha o exame. Então, para começar e para vocês entenderem um pouco melhor, eu quero que o Alexandre explique para a gente o que é a termografia. Termografia é uma técnica... Boa noite, pessoal. Desculpa. Muito obrigado aí, Denise. Melhor assistir uma aula no domingo, né? Um bate-papo aqui do que assistir televisão aberta, viu? Isso. Podem ter certeza, né? Isso. Termografia é um método de imagem, né? A gente estuda não só a termografia, é um método como um ultrassom, é um método de imagem, mas a gente estuda a termologia, que é o estudo do calor, e a termografia é a técnica, né? A gente usa a termografia como um exame, a modalidade mais conhecida hoje no Brasil é o exame de corpo inteiro, então já está aí uma das grandes vantagens, porque qual exame de imagem a gente tem no nosso arsenal médico que é feito de corpo inteiro, né? Você a gente vê tudo, da cabeça aos pés. Da cabeça à sola dos pés, à planta dos pés. A gente faz um raio-x, do tórax. A gente tem uma medicina hoje ultra especializada, né? Então, e a gente nessa medicina funcional, a medicina integrativa, é a medicina que você vê o paciente como um todo mesmo, né? Então, é por isso que a termografia poderia ser tão útil para quem faz esse tipo de medicina. Certo? É muito útil, ela caiu na graça dessa medicina em muitos aspectos por isso, porque você vê situações que você não vê normal, com os olhos visíveis, né? É aí que nós vamos entrar. Então termo é calor, grafia é escrita ou imagem, né? E a termografia é como a gente vai visualizar o calor que é produzido pelo corpo. Então o sensor térmico é um equipamento que capta o calor que irradia de corpos. Como nós somos um corpo vivo que irradia calor, a termografia capta o calor que irradia do corpo e aí a gente consegue identificar as patologias. É como uma câmera, né, Alexandre? É como uma câmera, mas não é uma câmera fotográfica, então a gente não faz foto, a gente faz termo, porque não é fóton. Fóton é de luz, e ela não capta a luz. Se você for olhar, a luz visível ela está entre 0,4 e 0,7 micrômetros como comprimento de onda. A gente irradia o nosso calor a 10 micrômetros. Então a termografia ela expande a sua visão para uma faixa do espectro de luz que a gente não consegue captar com os olhos. Com os nossos olhos, né? Então ele aumenta a nossa capacidade de enxergar. Aumenta a nossa capacidade de enxergar. E aí, a termografia... Expande o sentido da visão. Muito, é isso. Muito interessante. É por aí. E essa termografia existe já, por exemplo, aqui, com esse objetivo de fazer exames, né, de detecção de patologias, por exemplo, há quanto tempo? A termografia nasceu na medicina mais ou menos em 1950. Em 1951, o Dr. Ray Lawson, que era um
cirurgião oncológico de McGill, no Canadá. Ele recebeu um equipamento de termografia, imagina 1950, o tamanho que era, né? Era um tamanho de uma sala, tamanho de um armário, o equipamento, e ele começou a estudar câncer de mama. Os trabalhos com termografia nasceram na mastologia. Depois, na década de 70, os ingleses, o professor Francis Ring, do Reino Unido, trabalhando com reumatologia. Muito ricos os trabalhos dele, consegue diferenciar artrose, artrite, condropatia patelar, tendinopatias, doenças de partes moles da reumatologia. Portanto, aí a gente já começa algumas grandes indicações de se fazer um exame de termografia, né, Alexandre? As patologias ortopédicas, por exemplo. Patologias ortopédicas, tudo que for diagnóstico diferencial de partes moles, ela pode ajudar. Eu vou quebrar alguns paradigmas aqui ao longo da nossa conversa, que são básicos, mas que eu acho que são importantes principalmente para as pessoas que nunca ouviram falar. Então, a termo, na verdade, é um exame de pele. Eu não consigo ver estruturas profundas pela termografia. Na verdade, a gente consegue ter uma noção de como estão as estruturas profundas através dos reflexos. Você tem reflexos neurovegetativos, que são reflexos de uma víscera para a pele. Reflexo neurovegetativo, víscero cutâneo, por exemplo. E a partir disso, conhecendo topografia, fisiologia e a patologia, a gente consegue chegar em um diagnóstico, muitas vezes assertivo e específico. Então, um paciente, muitas vezes, Alexandre, vê se eu estou certa, ele chega com uma queixa, por exemplo, de uma dor no joelho, uma dor na perna, no braço, ou dores múltiplas, né? Que isso a gente chama do paciente, o poliqueixoso, né? Que muitas vezes recebe um diagnóstico, por exemplo, de fibromialgia. Né? Que é uma das coisas mais comuns hoje. Eu tenho certeza que eu tenho muito seguidor com fibromialgia e que muitas vezes, aliás, a gente sabe disso, que os exames normais não trazem praticamente nenhuma informação sobre o fibromialgia. Então, ele vai no médico, o médico pede uma série de exames de sangue. É tudo para excluir, né? Exatamente. Aí não deu nada, mas o paciente ainda tem queixa, ele fala, ó, o que você tem é fibromialgia. E essa pessoa carrega essa maletinha consigo, né? O resto da vida, que aí eu tenho fibromialgia. Agora, com a termografia, isso pode ser elucidado, né, Alexandre? A termo é complementar na fibromialgia, ela ajuda muito, porque a gente tem padrões que indicam a fibromialgia. O diagnóstico da fibro, se você for olhar pelo Colégio de Reumatologia, é estritamente clínico. Você faz lá um questionário de ACR 2010 e é assim que você faz o diagnóstico. Mas a gente consegue ver na termografia o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, a termografia mostra a queixa. Mostra a queixa. É muito interessante que o paciente, quando ele se vê fazendo a termografia, como é colorido, né, um exame multicolorido, a gente vai tentar mostrar algumas imagens. A gente vai mostrar umas imagens, fiquem até o final, tá? A gente vai mostrar algumas imagens de patologia para mostrar mesmo, né, para cobrir como é o exame, como é o exame e como são as patologias. A gente consegue ver se o paciente está dormindo bem ou não, a gente consegue ver da onde está vindo aquela dor. Muitas vezes você tem uma dor, eu faço muito para dentista, então eles, DTM, por exemplo, então vamos ver como é que está a ATM. Muitas vezes o problema não vem da ATM, vem lá do tipo de pisada, de uma alteração postural que está repercutindo ali. Demais, a gente acha que a doença está naquele lugar, mas muitas vezes a gente vai atrás da causa da doença e não só de tratar o sintoma. A gente tem que buscar a causa e muitas vezes ela não está em cima do iceberg, ela está lá embaixo. Por isso que fazer um exame de corpo inteiro, né, vai te trazer muito mais informações do que um exame lá, vou lá e vejo a ATM. Ele vai aprofundar a sua anamnese, você vai conseguir cutucar seu paciente e mostrar queixas, mostrar coisas que nem ele está vendo muitas vezes, que são subclínicas. Então, por exemplo, uma dispepsia, você vai conseguir buscar aquilo, um colo na termografia a gente consegue ver, a gente vai mostrar imagens de pessoas que têm dor, né, epigástrica, né, que é a dor do estômago, dá para ser refletida num exame de termografia também, demais. E outras dores também, né, e isso que você colocou é interessante. Olha, tem uma dor aqui, a dor aqui
tem um reflexo na sola do pé, na verdade é da sola do pé, né, do jeito que a pessoa pisa, e aí a gente fica fazendo exame aqui e não dá nada, né? Aí eu vou lá e faço o exame de corpo inteiro e vejo que a pessoa tem uma pisada diferente. Então, na verdade, eu tenho que tratar aquela pisada. Isso, né? muitas vezes ele está no dentista, ele devia estar na baropoda, né? Ele devia estar fazendo uma palmilha. Isso é só para dar um exemplo, né? Tem uma máxima da termologia que é o seguinte: todo o calor produzido no metabolismo é liberado pela pele, de maneira topográfica. Se você tem uma inflamação, inflamatio do latim significa botar fogo. O que é inflamável é o que pega fogo. E a gente vê literalmente o que está pegando fogo em você. Imagens. Seja uma inflamação aguda, seja uma inflamação crônica, seja uma inflamação neurogênica ou uma neuropática. A gente consegue identificar neuropatias, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, neuropatia diabética, pé diabético. A gente consegue identificar essas coisas. Radiculopatia lombar, diferenciar de síndrome do piriforme, esse tipo de coisa, diagnósticos que às vezes a gente tem dificuldade, né? No dia a dia, são desafios para o médico que trabalha com isso, né? São desafios. E eu acho que um grande desafio hoje da termografia é inclusive a questão abdominal, né, Alexandre? A questão abdominal é mais inespecífica em relação à termografia, eu acho que principalmente por falta de conhecimento nosso. A gente tem que ver a termografia como uma ciência que está nascendo. Tem aí quase 70 anos na medicina, mas ela ainda está nascendo. A gente não tem uma formação, não tem termografia, residência nenhuma no mundo em termografia. Só existem pós-graduações aqui e ali, cursinhos livres aqui e ali, mas não existe uma formação completa. Ainda não está, ela é uma tecnologia acadêmica que está entrando agora no nosso ambulatório, na nossa prática. Está se descobrindo todas as aplicações. Apesar de termos publicações há 50 anos aí com termografia. Né? Então isso a gente, aqui como o Instituto Denise de Carvalho acaba tendo um pouco mais de drenagem de pacientes com queixas abdominais, disbioses, alergias alimentares, a gente vai começar a desenvolver aqui na verdade uma biblioteca de imagens, né, para serem usadas com esse objetivo também, né? A gente consegue identificar, por exemplo, refluxo gastroesofágico, a gente consegue ver disfunção gástrica, disfunção intestinal, eu consigo diferenciar para você se é do delgado ou se é do cólon. Maravilhoso isso para a gente observar o hipercrescimento bacteriano de delgado, por exemplo, né? Ou se isso se restringe ao cólon, né? Muitas vezes é difícil para o gastro identificar aonde está o problema, não só com a história clínica e com o exame físico, porque não existe nenhum exame de imagem que mostre isso pra gente. É verdade. Né? Então a gente também, o abdômen, para quem trabalha com abdômen, né, o cirurgião digestivo, tudo, é uma caixinha de surpresas. Né? Existe, e é o seguinte, a termografia é um dos métodos, o beabá da termografia, o feijão com arroz, é avaliar a diferença térmica entre os dimídios, entre as duas metades. Então você vê um lado e vê o outro, que são simétricos, o nosso organismo é simétrico, exceto o abdômen. O abdômen é totalmente assimétrico. Exatamente, né? porque os órgãos se distribuem. A distribuição é assimétrica. Então, você tem um outro método para avaliar o abdômen. Você consegue ver, por exemplo, uma sobrecarga hepática. Eu não consigo ver uma esteatohepatite pela termografia, mas eu consigo ver uma sobrecarga hepática, consigo ver uma sobrecarga de cólon. Então, por exemplo, eu vou falar como é a imagem do paciente constipado. Isso foi uma coisa que eu aprendi na acupuntura, na verdade. Né? E eu trouxe isso para a termografia. Na acupuntura a gente aprende que o calor seca e o excesso de calor resseca, a inflamação resseca. Então as constipadas têm um ressecamento das fezes. Por quê? Porque ela tem um cólon... Um excesso de calor. Um cólon, de certa forma, inflamado isso, e resseca. E esse calor ele vem topograficamente para pontos específicos da pele. Afinal, quando você tem, por exemplo, uma apendicite, a dor não se localiza num local que a gente conhece muito bem, por exemplo, exatamente. Fossa ilíaca direita. Exatamente, ponto de McBurney, né? Se a dor vai para a pele ela está termicamente alterada. Você tem interleucina 1, interleucina 6, ela está mais vasodilatada e ali dói. Então, isso é uma sinalização orgânica para que você se conscientize de como está o Então organismo. isso poderia ser interessante, então, Alexandre, eu usar, por exemplo, se a gente tivesse termografia em hospital,
Porque muitas vezes o paciente que chega com uma apendicite, por exemplo, a gente faz uma ultrassom e a ultrassom ainda não é determinante daquela apendicite. E às vezes uma tomografia poderia ajudar, mas aí nesses casos a gente poderia fazer uma termografia. Nesses casos será que ele seria mais precoce, né? Minha prática é de pronto-socorro, né? Eu fiz 15 anos de pronto-socorro, porta de pediatria, emergências pediátricas, parei agora há pouco e estou em dedicação exclusiva agora a termo. Eu via com equipamento de celular, câmeras pequenas, levava no jaleco e identifiquei. Você não vai falar não dá para jurar que é um apendicite, porque o diagnóstico acaba sendo... Na verdade, cirúrgico. Você vai saber no anatomopatológico, na verdade. Sim. Mas eu consigo ter eu consigo confirmar que tem um abdômen agudo ali. Olha que demais. E o que é mais interessante na Mas não dá para jurar que é porque eu já vi, por exemplo, o cisto de úraco, que é parecido, e é numa topografia muito parecida. De MEC, você pode ter outras coisas. Ou até uma doença inflamatória pélvica, então um cisto. Existem trabalhos correlacionando termografia com endometriose, por exemplo, com disfunções pélvicas, olha que interessante. com infertilidade, útero frio. Olha só, então nós conversamos aqui. Tem coisas mil, assim. Olha que interessante. A gente conversou aqui algumas semanas atrás sobre a necessidade da avaliação da mulher, né, nessa preparação para a gravidez. A gente enfrenta hoje uma epidemia de mulheres e homens inférteis, né? Todos entrando aí em trabalhos e estudos. Por que isso está acontecendo hoje, né? E a gente conversou aqui com o Danilo, né, com a Danilo Ferreira sobre isso. E talvez fosse interessante as mulheres em programação, né, de gravidez, ou que estão tendo uma dificuldade, também fazer uma termografia, né? Termografia previamente, né? Eu nem tinha te falado, mas essa é uma das outras vantagens. Termografia é um exame não radiológico, né? Ele não é invasivo. Não invasivo. Ele não emite radiação. Na verdade, quem emite a radiação é o próprio paciente. É o paciente. O paciente é a fonte natural de radiação da termografia. Não tem dor, não tem contato. Pode ser feito por crianças, gestantes, que ele tem limitação. Ele não é nem um pouco invasivo, né? Você não encosta no paciente. É como se você fosse fazer uma foto. Uma foto, né? A técnica é muito parecida com uma foto. E você capta aquele calor dele e você vai ver áreas que estão em excesso ou áreas que estão em deficiência. Para falar de uma maneira mais simples, é isso. Você tem como ter uma noção de como está esse paciente cerebralmente. A gente tem pontos de medida de temperatura central para saber como é que está o hipotálamo. Você tem uma noção se ele está em sono reparador ou não. Então, na avaliação da síndrome da fadiga crônica. Síndrome da fadiga crônica. Esse é um dos carros-chefes, né? E por que eu estou falando isso, gente? Porque já existem estudos, na verdade, tem resoluções aí do CDC americano de 2007 mostrando que mais de 70% da procura dos consultórios hoje, na verdade em 2007, imagina hoje, né, que está pior, se dá pela fadiga, né, pelo estresse crônico. E dentro do ambulatório ou do consultório de gastroenterologia, nem se fale, porque o trato digestivo é totalmente influenciado pela hipertonia ou hipotonia de simpático e parasimpático. E a termografia pode ajudar a gente demais na avaliação desses pacientes, né, Alexandre? A termografia, no fim das contas, o que ela mostra? Como está o simpático na microcirculação. No fim das contas, é isso que você vai ver. Você vai ver se você está em hiperatividade do sistema nervoso simpático ou hiperatividade adrenérgica, com vasoespasmo das regiões acrais, extremidades, mão, pé, nariz, mamilo. Que na verdade orelha, eles estariam mais frios, é isso? Eles ficam frios. Tá. Na pessoa que está em fadiga. Nós vamos usar a nômina mais correta para o pessoal aprender certinho. Então, quando é frio, a gente não fala que é frio, a gente fala que é hiporradiante. Hiporradiante. Porque esse frio, você tem noção de quanto a sua mão é sensível? Por exemplo, agora aqui eu estou nervoso aqui na live da Denise. Olha como a minha mão está fria. Sim. E a sua está quente. Você percebeu? A minha está no mínimo 2 graus mais fria que a sua. Porque a nossa percepção térmica, a discriminação térmica da mão está em torno de 2 graus. Na termo, a gente consegue identificar uma diferença de 0,0001 grau. 1 milésimo de grau Celsius entre um ponto e outro, entre 2 pixels da imagem. A gente tem numa imagem termográfica em torno de 150 mil pontos de medida. É como se tivesse 150 mil
termômetros. Isso é muito interessante. Não vou falar termômetro, porque não é um termômetro, é um radiômetro. Isso seria interessante também para a gente avaliar o segmento de um paciente que trata essa fadiga. Para segmento é super legal, né? Então, porque por exemplo, faz a primeira consulta e vemos como é que tá. E aí depois daqui 6 meses, porque a gente sabe que toda síndrome de fadiga, o tratamento é complicado e é longo, daqui 6 meses se repete a termografia e vê, olha lá como é que tá em comparação ao exame anterior. Isso é uma coisa que eu vejo assim, o estudo da fadiga, eu acho que a gente ainda tem que abrir muita coisa, a gente tem muita coisa para aprender e para descobrir, mas... Eu venho fazendo termografia na gordura marrom, a gente tem alguns trabalhos com melatonina, gordura marrom na universidade, e isso é impressionante, porque esses fadigados, eles têm um aumento de gordura marrom, que é um sinal da termografia que chama sinal do manto térmico, onde você tem um aumento dessa área de gordura marrom, e a gordura marrom é o tecido mais termogênico que a gente tem. Para você ter noção, 50 gramas de gordura marrom 100% ativada equivale a 20% da taxa metabólica de repouso. O que é isso? É o consumo do cérebro ou o consumo do fígado. Você ganhou, isso está subestimado. E por que esses pacientes fadigados fazem esse manto no exame? Então, na hora que você faz uma termografia, você vê uma imagem como se fosse um manto. Porque é o seguinte, essa é a nossa teoria, né? Isso é isso que a gente postula. Todo órgão, toda reação enzimática tem uma temperatura ideal para acontecer. O cérebro, para ter liberação de neurotransmissor, para ter todas as reações que ocorrem no cérebro, você tem a temperatura, por isso que a gente é tão termorregulado, a 37 graus. Sim, sim. Se você sai desse eixo, isso é uma fina faixa de em torno de 1 grau, 2 graus, 3 graus de variação. Você não varia mais que isso. Ninguém está abaixo de 33 e ninguém está acima de 40 graus. Esse é o limite da vida. Termicamente, o que a gente faz, isso é muito legal. Se nós somos 70% de água a 37 graus, a gente é um banho-maria. A gente é um banho-maria. A gente é um banho-maria muito perto do máximo da fisiologia, porque a partir de 43 graus a proteína desnatura e a vida não é mais possível. Então a gente está muito estável nessa faixa. E o que a gente vê é o seguinte, os pacientes que estão fadigados, não todos, né? Isso não é uma regra, mas é uma linha geral. Esses pacientes quanto mais grave essa fadiga, quanto mais grave a fadiga, quanto maior a queixa da fadiga, que vocês vão ver isso como hipocortisonemia, né? O cortisol baixo, eles estão com uma temperatura central diminuída. E aí o que o cérebro faz? Ele manda um sinal e fala, preciso que suba sangue quente para cá. E essa gordura marrom, ela está em volta dos grandes vasos. Para quê? Para garantir. É como um aquecedor de passagem. Aquele aquecedor do seu chuveiro. Que você abre e ele aquece a água que vai chegar para você tomar banho quente. E ele tenta aquecer o cérebro dessas pessoas. É mais ou menos isso. Ou os órgãos nobres. Só que às custas do metabolismo. E aí você faz termogênese, você faz calor, desacoplamento mitocondrial, é o termo correto. E em vez de fazer ATP, e aí você não tem energia química para o dia a dia. Você está fadigado, você tem uma alteração de temperatura e por isso você não produz energia, porque na verdade essa energia está sendo desviada para a manutenção da temperatura. Exatamente, eu acho que isso pode mudar muitas condutas nossas. Entendeu? Então o ideal seria que todo paciente com uma síndrome da fadiga crônica tivesse um exame na primeira avaliação. Seria interessante, a termo é muito interessante para você aprofundar a investigação. Por ser um exame ultra sensível, ele é super sensível. Então você pode ter artefatos, né? Você pode ter falsos positivos de coisas que são disfunções. Então, por exemplo, esse é um desafio para o abdômen, para fazer a termografia abdominal, porque a gente come todo dia. E na digestão, você tem ali, a digestão é térmica. Você tem toda a liberação, então o ideal é que o paciente venha em jejum. Ou em jejum, ou com uma refeição muito leve, ou longe das refeições. Isso faz diferença. Então, isso é uma porque abre perfurante, come uma feijoada e vem fazer exame. O ideal seria, eu acho que o ideal seria realmente que fizesse em jejum. Esse tipo de abordagem. 4 horas de jejum, esse tipo de abordagem é muito interessante. E muita gente perguntou, Alexandre, se existia colocação, por exemplo, de uma termografia, se você sabe de alguma coisa, por exemplo, no autismo. No autismo, eu fiz alguns exames de crianças autistas, é bem interessante, ela confirma um pouco a clínica pra gente. Você vai ter uma noção de onde ele está hipersensível,
Você vai ter uma noção de como está, por exemplo, hiperatividade pensamental, ansiedade. A gente tem padrões. A escola italiana de termografia, existe um grupo do professor Arcangelo Merla, quem quiser procurar os trabalhos dele, com psicofisiologia, ele identifica emoções por termografia. Então ele sabe atração sexual. Com a termografia. Com a termografia. A dor esfria, o medo esfria, a culpa esfria. Então você tem emoções positivas e emoções negativas. A ansiedade esquenta o terço superior da face. Então periocular. Então talvez a gente pudesse aplicar a termografia também na psiquiatria. A termografia, a gente está procurando coisas na psiquiatria. Eu estou fazendo alguns trabalhos com doenças neurodegenerativas, com Parkinson, com Alzheimer, com depressão. A gente está procurando alterações. A gente vê, por exemplo, no Parkinson você vê muita disfunção intestinal, as desautonomias, e você tem uma noção de como está realmente aquele paciente. Porque não tem como enganar o nosso sistema neurovegetativo, ele é autonômico, né? É automático. Ele é independente de nós, né? Ele é independente, age sozinho. Você não precisa pensar para a digestão ocorrer. Você não precisa pensar para a termorregulação ocorrer. Sim. E talvez nesses pacientes autistas a gente pudesse ver alguma coisa do padrão abdominal também. Né? Porque a gente sabe muito comum. que muitos autistas, aliás, tem um contingente digestivo no autista, né? E principalmente alergias alimentares. O que é muito comum ver no autista é ansiedade, sono não reparador, hiperatividade adrenérgica e disfunções gastrointestinais. Então você vai ver refluxo, gastrite, sobrecarga hepática ou uma imagem que é mais difusa, que dá uma noção que você fala, pô, parece ter uma alergia aqui. Qual é a etiologia? Vamos investigar. Entendi. Mas você já tem uma linha para seguir, pensamento. Você já tem uma boa linha de pensamento. Muito interessante. E outra coisa que algumas pessoas perguntaram também foi a respeito do câncer de mama. Eu sei que esse é um tema mais polêmico. É o tema mais polêmico da termografia. Aliás, a maioria das pessoas não conhece termografia hoje por causa dos estudos de mama que ocorreram na década de 80 nos Estados Unidos. A gente está refazendo alguns desses estudos, inclusive aqui na Unicamp. E é impressionante, a gente vai mostrar imagens. A termo, ela não faz o diagnóstico de câncer de mama, assim como a mamografia também não faz. Quem faz é o anátomo patológico. Quem faz o diagnóstico de câncer é o anátomo patológico. Então essa pergunta aí, muitas vezes é capciosa de pessoas que tentam, com resistência, bater no método. E eu falo isso com muita clareza, assim, não faço diagnóstico de câncer de mama. Mas vocês conseguem, como vocês falam que vê o câncer de mama antes dele aparecer? Se ele não apareceu, ele não é um câncer de mama, meu amigo. Sim. Não dá pra falar. A gente vê o distúrbio do metabolismo ali. Mas o câncer de mama também não é uma gripe, que você pega ele de um dia para o outro. Aquilo é uma doença crônica. Exatamente. Você demora 20, 30 anos para ele aparecer. Mas você não precisa bater na parede para frear. Você pode desviar antes de bater. Exatamente. Então a gente consegue identificar, a gente consegue separar aquela mama que tem um risco aumentado de uma mama que é saudável. Então eu tenho mamas de 70, 80 anos que eu falo assim, a senhora provavelmente não vai ter um câncer de mama, porque a senhora tem uma mama muito saudável. Sim. Simétrica. Simétrica, hiporradiante, avascular, com o contorno e a forma regular, os mamilos hiporradiantes, tudo bonitinho. E você tem hoje mamas de meninas com 20, 25 anos, que são mamas hiperestrogênicas, que a gente já vê que o estrógeno está batendo naquela mama. Né? Se não tomar cuidado, provavelmente o estrogênio aumenta a velocidade de replicação e isso, uma hora a célula pode errar e aparecer um câncer. Então, você consegue separar... O que é legal da termografia é justamente isso, né? Porque você vê o distúrbio metabólico que está ocorrendo. Metabólico. Ali, eu não vejo o câncer, não serve para você guiar uma biópsia. Uma biópsia, isso certo. você vai precisar de um método anatômico. Sim. Mas ela complementa e eu falo assim, eu consigo te falar assim, esse, num caso positivo, por exemplo, esse é um câncer que é mais levinho, que ele é um câncer frio, pouca atividade metabólica, pouca mitose, ou esse é mais agressivo. Sim. Crescimento rápido, prognóstico pior. Sim. Então essa sensibilização do exame anatômico a gente consegue fazer brincando. Então assim. são coisas complementares, né, gente? Uma coisa não impede a outra. A ideia, eu acho que a gente tem que educar as pessoas, a ideia não porque esse é o dia a dia. Mulher nenhuma gosta de ir para prensa de mama, né? O antigo nome da mamografia é prensa de mama. Dói pra caramba. Mas eu não posso retirar nenhuma mulher do rastreamento, porque esse é um método
é o gold standard que a gente tem hoje, sim. E não dá para arrumar essa briga, e é por isso que hoje não se faz termografia. Se você for olhar lá no site do FDA, vocês vão ver que a termografia não deve ser usada como um método isolado de rastreamento e não deve ser usada por si só. Sim. Mas se você usar ela em conjunto, com ultrassom, né? com elastografia, com ressonância, com mamografia e com um mastologista, você vai ter muito mais sensibilidade de todos os métodos somados, né? Você vai ter zagueiro, goleiro, vai estar todo mundo ali, né? Mas vai ser mais difícil passar alguma coisa na sua... Então, só recapitulando, a gente falou aqui da síndrome da fadiga crônica, a gente falou do autismo, das repercussões do ponto de vista emocionais e psiquiátricas, né? Que dá pra gente aprofundar com a termografia. A gente falou agora, por exemplo, do câncer de mama, né? Que junto com outras abordagens é uma abordagem complementar, né? Que aumenta a sensibilidade. Quando a gente olha a mama, não tem como não olhar a tireoide, né? Que é muito parecido com mama, é superficial. Então, para câncer de mama, como a mama é superficial, a vascularização da mama é superficial, vem para o mamilo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem visto, mesmo que diferencia dos estudos americanos. Se acendeu um farol, se um dos mamilos tá hiperradiante, está vermelho e o outro está frio, preste muita atenção, porque essa assimetria entre as mamas, né? Então aí ele acabou de dar mais uma dica aí da tireoide. Tireoide, a gente tem como... Eu não consigo te falar se T3 está alto ou baixo pela tireoide. Dá para ter uma noção, porque se o paciente estiver inteiro frio, tá faltando T3. Ou seja, olhar o paciente como se você for falar, por exemplo, Dr. Ítalo, medida de temperatura basal, coisas desse tipo. A gente vê isso literalmente. A gente vai ver como está a distribuição de calor no corpo inteiro. E aí você já pode inferir se essa tireoide está produzindo o suficiente de hormônio para aquela pessoa ou não. Não dá. Na verdade, é indireto. É indireto. Eu não consigo, porque aí você tem um método direto de quantificar o hormônio. Na verdade, você só junta, né? Onde é muito interessante é na identificação de nódulo. Estudos de correlação, tudo que você fizer com Doppler de superfície e termografia, os estudos de correlação são altíssimos. Mais de 95%. Aumenta muito a sensibilidade, né? Porque você está vendo a perfusão. De certa forma, você está vendo o que está vazando da perfusão, que é o calor. Muito legal. E dentro do consultório, você não precisa ir para o hospital, ir para um... Sim, e ali naquele momento, né? Sem nenhum, claro, a gente você já faz, resolve isso, acompanha. Né? No acompanhamento, então, vai tratar, seja da forma que for. Vai agulhar, vai injetar, vai massagear, vai tratar com medicamento. E você repete o exame depois e vê se aquilo melhorou ou não. Sim. Tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam. Então, por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca, ela fica como uma cicatriz térmica. Na verdade, você melhora o estilo de vida, aquela enxaqueca some, você para de ter as crises, mas ela está pronta para te pegar caso você... Porque na termografia você vê. Você vê. Eu tenho casos de pessoas que largaram o emprego, mudou o estilo de vida, assumiu a enxaqueca. Aí eu falo, você tem enxaqueca? Ele fala, eu tinha, não tenho mais. Eu falo, bom, ela tá aí ainda. Ela só não te atacou. Mas ela tá pronta para te pegar se você tomar uma ou exagerar naquele alimento, naquilo que desencadeia. Enxaqueca é um exemplo, né? Entendi. Já que a gente está na cabeça, consegue ver. Tem padrão específico para enxaqueca, tem muita coisa publicada com enxaqueca, então a gente consegue ver a hemicrânia, né? Eu vejo a hemicrânia, vejo... Só durante a crise? Não, fora de crise. É isso que eu estou te falando. Um ano depois de crises, a pessoa, se tem uma enxaqueca grave, assim, brava, um ano depois ela ainda está marcada como uma cicatriz térmica. Olha, que interessante. É interessante, né? Então eu consigo diferenciar, por exemplo, uma enxaqueca de uma cefaleia tensional, de um miofascial de uma Setter, de uma sinusite... Ou seja, tudo isso com a termografia. Essa dor de cabeça da onde vem, né? Com a termografia ele consegue direcionar melhor. Maravilhoso. E olha que sorte que a gente vai ter do Alexandre vai fazer os nossos laudos aqui. Falei pra ele, daqui a pouco eu vou fazer a minha. Eu quero fazer pelo fim do cabelo até a ponta do pé, assim. Quero saber tudo de mim. Graças a Deus que a gente já tem um aparelho aqui. Eu acho que seria interessante, Ale, a gente começar a mostrar algumas imagens. Vamos mostrar. Para o pessoal ter uma ideia do que é a termografia. Então, uma coisa que você falou para mim antes da gente começar, por exemplo, da síndrome metabólica. Né? Que existe um padrão também, né? Do paciente a gente consegue ver. Só para a gente fechar isso e a gente mostrar umas imagens, tá? Esse padrão não está nem publicado, mas a gente sabe
por exemplo, que resistência insulínica é aumento da circunferência abdominal. Na verdade, é na fita. No fim das contas, é na fita. Então, só que a gente tem um padrão que confirma. A gente vê a obesidade centrípeta, né? Central, e vê o vasodilatação das extremidades. Como insulina, um potente vasodilatador, ele vasodilata a extremidade porque o obeso está insulado, ele tem uma capa de gordura na qual ele não consegue se livrar do calor. Sim. Então ele tem que, de certa forma, se livrar do calor pelas periferias. Entendeu? Entendi. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu faço acompanhamento para alguns spas, do Vitor, por exemplo, que é amigo nosso no Rio Grande do Sul. E a gente faz acompanhamento algumas vezes antes e depois. A pessoa emagrece e a gente vê que muda aquela hiperlordose, ela melhora a postura, já diminui a barriga, diminui o tanto de inflamação que ela tem, diminui as inflamações. Então você começa a ver, a termografia é visualizar a inflamação. É um exame que você visualiza a inflamação. Então, assim, esse é o resumo. A gente sabe pela história, pelos outros exames, mas com a termografia você chega... Sim. Você na verdade... É lógico que você vai ter que colher a insulina, fazer uma curva. Vai ter que fazer o resto, mas óbvio. Você visualiza. Mas você visualiza. Com a termografia você chega assim como num bom exame clínico você tem... Mas sabe o que é interessante? Sinais. Porque o exame clínico, você identifica sinais. Pro médico, a gente muitas vezes, eu tenho 20 anos de formada já, né? Então, às vezes, principalmente porque como eu fui perita também, isso ajudou muito. O paciente entra no consultório, você já está fazendo uma foto dele. É o olho clínico, né? Do olho você fala, já vi aquilo, o que é muito comum para mim. Eu olho, já vejo do bom dia, boa tarde, a rosácea. Não precisa nem sentar. Eu já vejo a rosácea, eu já penso na hipocloridria que esse paciente tem. Então, isso você vai desenvolvendo com o tempo. Mas o paciente não vê. Então, na termografia, eu posso entregar a imagem para ele. Fala assim, olha, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Você tá vendo como você tá? Vamos daqui 6 meses repetir, vamos ver como ficou? Então ele tem como visualizar aquilo que ele fez. Isso é muito interessante, porque o paciente faz isso. Vem a senhorinha, vem com o marido, então ela já olha e se olha na imagem, e a gente tem isso embutido, né? O vermelho é quente. Então a gente usa uma palette de cores do arco-íris, que chama Henhai, que é arco-íris de alto contraste. Existem várias palettes. A gente tem palette para ver vaso, palette para ver neuropatia. São as cores, do exame. São o conjunto de cores que a gente vai escolher para ver. O nosso branco e preto são as cores do arco-íris, que está embutido todo mundo conhece, quem não conhece as cores do arco-íris? Sabe que quanto mais vermelho, mais quente, quanto né? mais azul, meu filho de 4 anos de idade, ele não põe a mão no vermelho, no fogo, porque é vermelho e tá quente. Isso está embutido no nosso software, né? Sim. Então essas senhorinhas, ela vem, ela olha um joelho vermelho e um amarelo, ela não sabe o que é, mas ela cutuca o marido e fala lá, tá vendo? Tá vendo que o meu joelho tá inflamado? Isso, nos Estados Unidos tem um grande trabalho que é show me the pain, né? Me mostre onde dói. Não necessariamente você vai ver a dor, mas o miofascial pode não estar doendo, mas você consegue identificar e mapear isso aí. Os pontos de dor desse paciente. Uma das grandes vertentes da termografia, onde está bombando, é medicina esportiva. A maioria dos clubes europeus de futebol, no Brasil, quase todos estão fazendo termografia. Eu fiz termografia na maratona. Existem testes funcionais com termografia que a gente consegue ver como está a produção de óxido nítrico, por exemplo. Olha que legal. Avalia risco cardiovascular por termografia. Nossa, gente, prevenção de lesão, né, em atleta. A gente está fazendo isso num time de segunda divisão no futebol do Rio. Você consegue ver, você fala, pô, esse jogador tem um encurtamento de posterior de coxa, ele tem um aumento de risco de lesão aqui. E isso a gente pode trabalhar. Porque isso é medicina preventiva. Isso. Né? Foi isso que eu quis colocar para vocês quando eu fiz o post, que eu coloquei lá uma foto e falei assim, isso é medicina preventiva. Preditiva e preventiva. Exatamente. Que a gente vai agir antes que aquilo aconteça. Isso. Então é como se o gato subiu no telhado. Vai cair, tá? Sim. Então fique esperto que esse gato vai cair. Porque muitas vezes o paciente ele fala assim, não, eu tô bem, não sinto nada. Mas, como diria o Fernando Pessoa, de perto ninguém é normal, né? Aí daqui a pouco, depois que ele vem, ele fala, não, realmente, nesse lugar aqui, eu tô um pouquinho, mas eu tava deixando pra lá. Sabe aquele vídeo que eu fiz, quem não viu, veja, que eu fiz hoje, na hora do almoço, mais ou menos, que eu falei assim, você tem que aprender a ouvir os sinais que seu corpo dá? A termografia vai te ajudar a ouvir. Vai gritar um pouquinho mais alto, vai ouvir e enxergar, exatamente, esses sinais. Isso é lindo. Então vamos mostrar umas imagens? Vamos mostrar. Então, quer colocar esta daqui?
A gente tem uma imagem aqui, ó, por exemplo. A gente vai ver... Entendi. Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês.